Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Miranda, coordenador do nosso projeto Exatas EMEL, esse canal que tem o objetivo de ensinar exatas para os alunos de escolas públicas. Sempre em toda aula que você assistir nesse canal, você vai estar olhando essa setinha aqui, que vai estar passando para você o tema das aulas anteriores dos professores que estão ministrando as aulas. Então, não se deixe de inscrever no canal, de deixar o seu like e de nos seguir nas redes sociais. Fique agora com a aula do professor Eduardo de Física. Fala galera, hoje é a aula de queda livre, tá? Meu nome é Eduardo e dá uma sacada só. O que veio a ser queda livre? Bom, queda é um movimento vertical em direção ao centro da Terra, até aí, digamos que todo mundo sabe. Esse livre é livre de quê? Galera, a palavra livre aqui significa livre de resistências, forças de resistência. Então é um movimento no vácuo, tá? E Galileu descobriu uma coisa interessante. Todos os corpos se movem com a mesma aceleração nesse tipo de movimento livre, independente da massa e das dimensões, ou seja, a aceleração é igual para todos os corpos. E nesse caso aqui, a aceleração é a aceleração da gravidade, tá? A igual a G. Aquele famoso G igual a 10, que vocês já conhecem, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, G igual a 10. 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, que a gente está acostumado a usar arredondando para os vestibulares, né? Bom, e esse tipo de movimento aqui, como ele é acelerado, certo? Obviamente ele vai obedecer às equações do movimento uniformemente variado, onde aparece, tá vendo aqui, letra A e A de aceleração, certo? A gente conhece essas três equações do movimento acelerado: velocidade em função do tempo, posição em função do tempo e equação de Torricelli, que é uma mistura dessas duas primeiras, certo? Então a queda livre, que é um movimento acelerado, obedece ao movimento uniformemente variado, certo? E aí, para ficar mais interessante, aqui é opcional. Se você achar que não é legal fazer isso, não tem problema. Você fica com as equações tradicionais do movimento uniformemente variado, tá bom? Tem um ajuste aqui que aí, conforme eu disse, é opcional. Se você quiser fazer, é interessante. O movimento de queda livre, ele tem uma velocidade inicial zero, ou seja, você solta o objeto de uma determinada altura. Então, sendo a velocidade inicial zero, você pode cancelar o V0 em todas as equações, certo? E trocando a letra A de aceleração por G de gravidade, aí você fazendo os ajustes, você vai ter essas equações aqui, ó, do lado direito fica mais simples. Fica V igual a GT, VGT, certo? Trocando aqui, ó, passando esse S0 aqui para cá, nós vamos ter S menos S0, que é o ΔS, que também é a altura, certo? A altura do movimento. Então, trocando o ΔS por H, nós temos H igual a GT ao quadrado sobre 2. E por fim, trocando esse ΔS por H, nós temos V ao quadrado igual a 2G, trocando A por G, H, 2GH, tá bom? Então, na verdade, não é mais um conjunto de fórmulas, é apenas uns ajustes, tá? Para facilitar. Ah, professor, não gostei, eu não quero fazer esse ajuste, eu quero fazer desse jeito aqui e na hora eu coloco os dados e tá tudo certo. Beleza, fica à vontade, tá bom? Então aqui fica mais simplificado para resolver as questões. Tranquilo, galera? Então é isso, queda livre é um movimento livre de resistência, onde a aceleração é a gravidade, aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e basta seguir as equações do movimento uniformemente variado. Tranquilo? É isso. E o que vem a ser lançamento vertical? Tá? Lançamento vertical, esse é aquele que você joga um objeto para cima, certo? Esse movimento ele já tem uma velocidade inicial, obviamente, então o objeto é lançado verticalmente para cima com a velocidade inicial e ele vai subindo, subindo, subindo até atingir uma altura máxima e nessa altura máxima ele atinge a velocidade zero, ou seja, ele para. Então esse é o lançamento vertical. Tranquilo? Voltando aqui rapidinho, na queda livre nós temos que a aceleração ela vai ser uma aceleração positiva porque o objeto, a velocidade dele vai aumentando com o tempo, certo?
Aqui já é o contrário, a velocidade ela vai diminuindo até zerar, ou seja, o movimento aqui é retardado, vai freando, em outras palavras, né? Aqui vai subindo freando e aqui desce acelerando, tá bom? E aí, pessoal, quando o movimento ele é retardado, significa que a velocidade vai ficando menor, cada vez menor, isso significa aceleração negativa, não é? Queda livre, aceleração positiva, está aumentando a velocidade. E lançamento vertical, aceleração negativa. Então eu posso até colocar aqui que o A vai ser igual a menos G. Tá? O sinal indica se está aumentando a velocidade ou diminuindo, tá bom? E aqui, galera, segue exatamente as mesmas equações do move, do movimento variado. Tá aqui as mesmas, ó. Certo? As mesmas. Se quiser fazer aquele ajuste, caso prefira, faça. Só que nesse caso, a velocidade inicial não é zero, certo? Velocidade final que vai ser zero, que é onde para o objeto. Tá? Então, nesse caso, fazendo os ajustes, a gente vai zerar a velocidade final, que é onde para, certo? Aqui também. E vamos fazer o ΔS igual a altura H e o A vai ser menos G. Por quê? Porque o movimento é retardado, está freando. Então, A igual a menos G. Fazendo esse ajuste, você vai chegar nessas equações aqui. Professor, como que daqui chegou ali? É simples, ó, você vai colocar zero aqui, o V0, aqui é menos GT, certo? Passa esse menos para cá, vira mais. Você vai chegar nessas equações. Pode conferir aí sem problema que você vai chegar nessas equações, tá? Professor, repito, não quero fazer esse ajuste. Beleza, tranquilo. Basta você entender a teoria, a lógica, que você vai chegar e resolver as questões tranquilamente. Galera, vamos resolver uma questãozinha aqui, para ficar tranquilo? Dá uma olhadinha nessa questão aqui. Questão clássica, tranquilo, vocês não vão ter dificuldade de resolver. Dá uma sacada. Nós temos aqui um prédio do qual foi abandonado um objeto em queda livre, ou seja, velocidade inicial zero, tá? Ele demora 4 segundos para atingir o solo, certo? E a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos calcular a altura desse prédio, tá? Ou seja, desde o repouso, onde foi abandonado, até o chão, tem uma altura h, e vamos calcular a velocidade final, onde ele atinge o solo. Beleza? Então são duas incógnitas para a gente calcular. A altura do prédio e a velocidade final, ok? É queda livre? Sim. Tá? Velocidade inicial zero, sem resistência do ar, tá? E esses são os dados. Então vamos calcular primeiro a altura do prédio. Dá uma sacada aí, galera. Bom, é queda livre, né? Então já vamos olhar aqui, ó. Qual dessas equações aqui que nos permite calcular a altura? Você vai olhar, ué, onde tem a altura aqui? A primeira não dá porque não tem a letra H, né? Essa aqui dá, ó, professor. Tem a altura, não tem? Tem. Mas essa aqui também. E agora? Qual das duas? Pessoal, aí você tem que analisar. Se você usar essa segunda aqui, hgt ao quadrado sobre 2, para calcular o h, você precisa do g e do t. Você tem? Aí você vai analisar os dados. Ué, professor, tem aqui, ó, gt. Ah, então deu, não deu? Então, se você quiser usar essa última aqui diretamente, vai ficar mais complicado, porque eu ainda não tenho a velocidade, ó, tá vendo? Certo? Então, não vai sair por aqui. Então, nesse caso, a gente tem que usar essa mesmo. Tá? Então, vai ser h gt ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, fica assim. Substituir os dados 10, o tempo 4 segundos, então é 4 ao quadrado sobre 2. E aí, pessoal? Potência, multiplicação, divisão. Qual que resolve primeiro? Primeira coisa é o quê? Isso aí, potência, né? Então, primeiro resolve a potência, 4 ao quadrado. 4 vezes 4. Quanto? Isso aí, 16. Sobre 2. Multiplicação e divisão. Qual faz primeiro? Tanto faz. Aqui não tem prioridade, né? Tanto faz. Então, se quiser multiplicar primeiro, 10 vezes 16 dá 160. Dividido por 2, 80 metros de altura.
Como que nós sabemos que a resposta é em metros e não quilômetros, ou centímetro ou outra unidade? Dá uma olhadinha aqui. Metro segundo significa que o tempo está em segundo aqui, tá vendo? E a unidade de posição, distância ou altura é em metro. Então 80 metros. Tranquilo? E a velocidade? A velocidade com que ele atinge o solo, a velocidade final, quanto que é? Então vamos lá. Vamos ver quais das equações aqui que nós podemos utilizar para calcular o V. Aí você vai falar, pode ser essa que tem V, ou essa daqui que também tem V. E agora? E agora? Você vai analisar quais das duas vão te fornecer os dados que você precisa. Aqui eu preciso do G e do T. Ah, então tá mole, ó. GT. Pronto, já resolveu, né? Ah, mas se eu quiser essa, professor? Eu preciso do G e do H. O G é 10 e o H acabamos de calcular, não foi? Então tem os dois também. E agora, as duas vai dar certo? Sim, então você pode escolher, tá? Então, vamos fazer as duas, só para te mostrar que tanto faz. Então fica GT, né? Vamos começar com VGT. Então, velocidade vai ser 10 vezes 4, que é o tempo, né? 10 vezes 4, que dá 40 metros por segundo. Espera aí, pessoal, deixa eu apertar um pouquinho aqui. Metros por segundo, né? Ó, metro, segundo, velocidade metro por segundo. Ou, tá? Ou V ao quadrado igual a 2GH, certo? Fazer a substituição. Fica 2 vezes 10 vezes 80. Né? Que é o H80, que a gente calculou aqui na letra A. Fazendo essa multiplicação, nós temos aqui 2 vezes 80 vai dar 160 vezes 10, dá 1.600. Só que aqui é V ao quadrado, nós temos que tirar a raiz de 1.600. Certo? Quanto que é a raiz de 1.600? Ó, raiz de 16 não é 4? E aqui não são dois zeros, que representa a centena? Então fica 4. É como se você fizesse raiz de 16 e raiz de 100. Tá? Então fica 4 e 10, não é? 4 vezes 10. Então fica 40. Ou se preferir, utiliza a calculadora. Certinho, galera? Então também resolvemos uma questãozinha de queda livre, tá? Na teoria de queda livre e lançamento vertical. Então é isso. Abraço.